Velha inútil. Essas duas palavras saídas da boca do meu próprio filho dilaceraram meu coração como uma faca afiada. 72 anos de vida. E jamais imaginei que ouviria algo assim de quem carreguei no ventre por 9 meses. De quem embalei nas noites sem fim. De quem segurei as mãozinhas nos primeiros passos. Mas a vida tem dessas coisas, não é mesmo? Quando menos esperamos, ela nos surpreende da forma mais cruel. Meu nome é Zulmira Peixoto. Trabalhei por mais de 4 décadas como doceira. Minhas mãos calejadas amassaram toneladas de farinha, açúcar e manteiga, para garantir que meu Edilson tivesse tudo do bom e do melhor. Minha confeitaria no Flamengo era conhecida em todo o Rio de Janeiro pelo brigadeirão que derretia na boca, pelas quindins dourados como o sol e pelos bolos de aniversário que enfeitavam as festas mais elegantes da cidade. Abri mão de muitas coisas pela minha família, pelo meu único filho que sobrou, o Ronaldo, o caçula, seguiu carreira acadêmica e mora longe, em outro estado. Naquele dia, o calendário marcava 23 de dezembro. As ruas do Rio estavam enfeitadas com luzes coloridas, as vitrines repletas de presentes, e o calor intenso do verão carioca fazia com que o ar-condicionado do meu pequeno apartamento trabalhasse sem parar. Eu havia economizado por meses para comprar um vestido novo para o Natal. Um modelo azul turquesa com um delicado bordado prateado no decote. Estava pendurado no cabide, protegido pela capa plástica da loja, quando o telefone tocou. Atendi com o coração leve, pensando que talvez fosse Edilson para confirmar o horário da ceia ou perguntar se eu precisava de carona. Mas o tom da voz dele já denunciava que algo não estava bem. Mãe, preciso te falar uma coisa. A voz dele soou distante, quase mecânica. Senti um aperto no peito. Pode falar, meu filho. Respondi, sentando-me na poltrona da sala, aquela mesma onde tantas vezes o ninei quando bebê. Olha, é sobre o Natal. A Patrícia e eu decidimos fazer algo mais íntimo este ano. Entendo, falei, tentando disfarçar a decepção. Vai ser só vocês e a Amanda, então? Houve um silêncio do outro lado da linha. Um daqueles silêncios pesados que anunciam tempestades. Na verdade, não. Vamos receber alguns colegas dela do escritório, o chefe dela e a esposa. Meu coração acelerou. Então não é bem um Natal íntimo, é? Outro silêncio. E então veio o golpe, sem anestesia. Mãe, a verdade é que a Patrícia não quer você no jantar. Nós brigamos por causa disso, mas ela foi clara. Disse que não queria a velha inútil sentada à mesa dela na noite de Natal. O ar escapou dos meus pulmões como se alguém tivesse me dado um murro no estômago. Minhas pernas fraquejaram, e a mão que segurava o telefone começou a tremer descontroladamente. E você? O que você disse quando sua esposa chamou sua mãe de velha inútil? Consegui perguntar, com a voz quase sumindo. Mais silêncio. E foi esse silêncio que respondeu tudo. Meu filho, sangue do meu sangue, não tinha me defendido. Entendo. Murmurei, engolindo o choro. Espero que vocês tenham um Feliz Natal. Desliguei antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Fitei o vestido azul turquesa pendurado no guarda-roupa, e as lágrimas finalmente vieram, descendo quentes pelo meu rosto enrugado pelo tempo. Chorei como não chorava desde a morte do meu marido, Geraldo, há 15 anos. Chorei por todas as noites em claro quando Edilson estava com febre. Chorei pelos sacrifícios, pelas horas extras na confeitaria para pagar a faculdade de administração que ele tanto queria fazer. Chorei pela ingratidão. Não sei quanto tempo fiquei ali, sentada na poltrona, olhando para o vazio. O sol já começava a se pôr quando ouvi batidas na porta. Era Nair, minha vizinha e amiga há mais de 30 anos. Bastou ela olhar para meu rosto inchado de tanto chorar para saber que algo grave havia acontecido. Zulmira, pelo amor de Deus, o que foi? Contei tudo, entre soluços. Nair, viúva como eu, sentou-se ao meu lado e segurou minhas mãos entre as suas. Zulmira, você passou a vida inteira cuidando daquele menino. Quando o Geraldo morreu, foi você sozinha quem segurou as pontas, quem manteve a confeitaria, quem garantiu que nada faltasse para ele. E agora ele permite que aquela... Nair respirou fundo, contendo-se para não usar palavras mais duras. Que aquela nora te trate assim?
Não, minha amiga. Isso não pode ficar assim. Olhei para Nair sem entender direito o que ela queria dizer. Enxuguei as lágrimas com um lenço já úmido. E o que você sugere que eu faça? Ele é meu filho. A Nair levantou-se de súbito, com uma energia que eu não via nela há anos. Seus olhos brilhavam com uma determinação que me assustou. Lembra quando venderam aquele terreno ao lado da sua antiga confeitaria? Por quanto foi mesmo? Não sei ao certo, respondi, confusa com a mudança de assunto. Acho que por uns 5 milhões, talvez mais. Por quê? E o seu terreno? Você nunca pensou em vender? Franzi a testa, tentando entender onde Nair queria chegar. Vender? Não. Quando fechei a confeitaria, aluguei o espaço para aquela loja de roupas. O aluguel ajuda a complementar minha aposentadoria. Nair sorriu de um jeito que me lembrou nossa juventude, quando planejávamos aventuras que nunca realizávamos. Zulmira, você precisa ligar para o seu Jair. O Jair da padaria? Por quê? Porque ele não é apenas o dono da padaria, minha querida. Ele é um dos maiores investidores imobiliários do Rio. Mantém tudo em segredo, não gosta de ostentação. E, se quer saber, ele sempre teve uma queda por você, desde os tempos de escola. Senti meu rosto enrubescer, algo que não acontecia há décadas. Era verdade que Jair sempre foi gentil comigo, especialmente depois que Geraldo faleceu. Trazia pães fresquinhos, perguntava se eu precisava de alguma coisa, me convidava para tomar um café. E o que o Jair tem a ver com isso tudo? O sorriso de Nair se alargou ainda mais. Ele pode te ajudar a descobrir quanto vale realmente o terreno da sua confeitaria. E mais, sei de fonte segura que aquele banco onde seu filho trabalha está com problemas com o imóvel. Parece que vai ter uma grande obra na área e eles precisam se realocar. Senti algo despertar dentro de mim. Não era raiva, não era ressentimento. Era uma vontade de mostrar meu valor, de provar que aquela velha inútil tinha mais vida e força do que eles imaginavam. Nair, você acha que... Acho que está na hora do Edilson e da Patrícia aprenderem uma lição, minha amiga. E nós vamos usar aquele vestido azul turquesa para isso. Naquela tarde mesmo liguei para seu Jair. Sua voz grave e calorosa ao telefone me trouxe um conforto inesperado. Quando contei o que havia acontecido, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse algo que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. Zulmira, preciso te contar algo que guardo há muito tempo. A voz de seu Jair soou diferente pelo telefone, mais íntima, quase confessional. Aquela padaria é apenas uma parte dos meus negócios. Na verdade, tenho investimentos imobiliários por todo o Rio. E mais importante, sei exatamente quanto vale seu terreno no Flamengo. Sentei-me lentamente na cadeira da cozinha, segurando o telefone com mais força. A revelação de Jair me pegou de surpresa, embora Nair já tivesse me adiantado algo similar. E quanto seria? Perguntei com a voz trêmula. Muito mais do que você imagina. Uma incorporadora está comprando todos os terrenos daquele quarteirão para um grande empreendimento. O último lote que venderam, menor que o seu, foi avaliado em 12 milhões. O seu vale no mínimo 15. 15 milhões. O número ecoou na minha mente como um sino. Era dinheiro suficiente para viver 3 vidas confortáveis. Tem mais uma coisa, continuou Jair. O banco onde seu filho Edilson trabalha como gerente está localizado em um imóvel que faz parte desse projeto de desenvolvimento. Eles estão desesperados procurando um novo espaço, mas ainda não conseguiram nada adequado na região. Senti uma estranha sensação percorrer meu corpo. Não era vingança o que eu queria, mas justiça, reconhecimento, respeito. Jair, posso te pedir um favor? Qualquer coisa, Zulmira. Não fale nada sobre isso com ninguém por enquanto. E você poderia vir aqui? Precisamos conversar pessoalmente. 1 hora depois, Jair estava sentado na minha sala. Aos 75 anos, ele mantinha uma elegância discreta, cabelos grisalhos bem cortados, roupas de qualidade sem ostentação. Seus olhos azuis, que tantas vezes me observaram por cima do balcão da padaria, agora me fitavam com uma mistura de ternura e preocupação. Zulmira, sempre admirei sua força, ele disse após ouvir toda a história sobre o telefonema de Edilson. Quando sua confeitaria estava em crise após a morte de Geraldo, você não desistiu.
Quando o mercado mudou e as grandes redes começaram a dominar, você se adaptou. Você nunca foi e nunca será uma velha inútil. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Durante anos após a morte de Geraldo, vivi em modo automático, existindo apenas para cuidar dos outros, especialmente de Edilson. Havia me esquecido de viver para mim mesma. Obrigada, Jair. Suas palavras significam muito. Ele sorriu. Um sorriso sincero que iluminou seu rosto. Zulmira, na verdade, venho querendo te dizer algo há anos. Ele respirou fundo, como quem toma coragem. Desde que éramos jovens, sempre senti algo especial por você. Quando você se casou com Geraldo, respeitei sua escolha e segui meu caminho. Casei também. Fui feliz com minha Elisa até ela partir. Mas agora, nessa altura da vida, não vejo razão para esconder mais. Sempre te admirei. Sempre te... Amou? Completei, sentindo uma emoção há muito tempo adormecida despertar em meu peito. Jair assentiu, suas mãos levemente trêmulas buscando as minhas. Sei que pode parecer loucura. Somos idosos, já vivemos tanto. Mas será que ainda há tempo para nós? Olhei para aquele homem, recordando os pequenos gestos de gentileza ao longo das décadas. As conversas reconfortantes, o apoio silencioso. Como fui cega para não perceber o que estava diante dos meus olhos por tanto tempo? Jair, comecei, com uma coragem que não sabia que ainda possuía. Acho que já desperdicei tempo demais pensando apenas nos outros. Talvez esteja na hora de pensar um pouco em mim. O sorriso que ele me deu valeu mais que todos os milhões do meu terreno. Passamos horas conversando, relembrando histórias do bairro, falando de nossos filhos. Ele tinha 2. Ambos morando no exterior. E aos poucos, um plano começou a se formar. Na manhã seguinte, liguei para Josefa, minha ex-funcionária e amiga que havia trabalhado comigo na confeitaria por mais de 20 anos. Ela agora tinha um pequeno ateliê de costura e sempre mantivemos contato. Josefa, preciso de um favor especial. Expliquei, contando sobre o incidente com Edilson e Patrícia, e sobre minha ideia. Dona Zulmira, só me diga quando e onde. Aquela nora metida à besta nunca engoliu que o marido é filho de uma confeiteira. Lembro quando ela ia à loja e mal cumprimentava a senhora. Está na hora dela aprender uma lição. Em seguida, telefonei para minha sobrinha Cristiane, filha da minha irmã que faleceu jovem. Criada como uma segunda filha para mim, Cris trabalhava como jornalista e tinha contatos em todo tipo de círculo social no Rio. Tia Azul, isso é um absurdo! Mas não se preocupe. Vou te ajudar com o maior prazer. Conheço uma maquiadora que trabalha com artistas de televisão. Ela vai te deixar irreconhecível, no melhor sentido possível. Enquanto isso, Jair começou a movimentar suas conexões. Marcou uma reunião com os representantes da incorporadora interessada no meu terreno e confirmou o valor, 15 milhões, conforme havia dito. Também descobriu mais detalhes sobre a situação do banco de Edilson. Eles realmente estavam com problemas e precisariam se realocar em breve devido ao projeto de desenvolvimento urbano. 3 dias após o telefonema devastador do meu filho, eu já não era mais a mesma pessoa. A Zulmira abatida e chorosa deu lugar a uma mulher com um propósito, com um brilho renovado nos olhos que nem eu mesma reconhecia quando me olhava no espelho. Jair e eu nos tornamos inseparáveis. Cada hora passada em sua companhia era como recuperar um pouco da juventude perdida. Rimos, compartilhamos segredos, fizemos planos. E numa tarde ensolarada, sentados no banco da praça onde nos conhecemos há mais de 50 anos, ele me fez uma proposta que nunca imaginei que ouviria nessa altura da vida. Zulmira Peixoto, quer se casar comigo? A simplicidade da pergunta contrastava com a complexidade dos sentimentos que ela despertou. Por um instante, pensei em Geraldo, no amor que compartilhamos, nos bons momentos, mas sabia no fundo do meu coração que ele gostaria de me ver feliz novamente. Sim, respondi com a voz embargada pela emoção. Sim, Jair Camargo, aceito me casar com você. Foi uma cerimônia discreta no cartório, apenas com Nair, Josefa e Cristiane como testemunhas. Não contei para Edilson ou para Ronaldo, meu outro filho. Aquele momento era só meu.
Uma decisão que tomei pensando exclusivamente na minha felicidade depois de décadas priorizando a dos outros. Uma semana antes do Natal, Jair e eu finalizamos a venda do terreno da confeitaria para a incorporadora. 15 milhões de reais foram depositados na minha conta. Era uma fortuna que jamais imaginei possuir. Ao mesmo tempo, Cristiane vasculhou os documentos antigos da família e encontrou algo surpreendente. O terreno onde estava construído o condomínio de luxo onde Edilson morava com Patrícia e Amanda era, originalmente, um presente de Geraldo para mim, nunca oficialmente transferido para o nome do nosso filho. Tudo estava se encaixando como peças de um quebra-cabeça. Mas ainda faltava o toque final para minha transformação. 2 dias antes do Natal, fui ao salão de beleza mais exclusivo da Zona Sul, indicação de uma amiga de Cristiane. Durante horas, fui mimada e transformada por profissionais que trataram cada fio de cabelo, cada centímetro de pele com um cuidado que nunca havia experimentado. Quando me olhei no espelho, quase não reconheci a mulher que me encarava de volta. Meus cabelos, antes um cinza desbotado sempre preso em um coque simples, agora exibiam um corte moderno e elegante num tom prateado luminoso. Minha pele, tratada com produtos de luxo, parecia mais firme e radiante. A maquiagem, sutil mas sofisticada, destacava meus olhos castanhos e disfarçava as marcas do tempo sem parecer artificial. E então, o que achou? Perguntou a estilista que havia coordenado toda a transformação. Eu nem sei o que dizer, respondi, tocando meu rosto como se para confirmar que era mesmo eu. É incrível. Naquela noite, Jair me levou para jantar em um dos restaurantes mais elegantes do Rio. Ao entrar, notei olhares de admiração que há décadas não recebia. O maître nos conduziu à melhor mesa, com vista para o mar de Copacabana. Enquanto saboreávamos a refeição, Jair segurou minha mão sobre a mesa. Zulmira, você está absolutamente deslumbrante. Mas saiba que, para mim, você sempre foi a mulher mais bonita do mundo. Desde o primeiro dia que te vi naquele uniforme da confeitaria, com farinha no rosto e um sorriso que iluminava todo o bairro. Suas palavras me emocionaram profundamente. Como pude passar tantos anos me vendo apenas como mãe, como avó, como a senhora idosa que não incomodava ninguém, que vivia nas sombras para que os outros pudessem brilhar. Na véspera de Natal, recebi uma mensagem da minha neta Amanda. Vovó, estou com saudades. Queria tanto que você estivesse aqui amanhã. Meu coração se apertou. Amanda, com seus 15 anos, era a única pessoa naquela casa que realmente parecia se importar comigo. Respondi apenas: também estou com saudades, meu amor. Feliz Natal. Jair passou para me buscar às 7 da noite de Natal. Ele estava magnífico em um terno azul marinho que realçava seus olhos. Eu vesti o vestido azul turquesa que havia comprado para a ocasião, agora ajustado por Josefa para valorizar ainda mais minha silhueta. Coloquei os brincos de pérola que Geraldo me deu em nosso último aniversário de casamento, um colar delicado e um perfume francês que Cristiane me presenteou. No caminho para a Barra da Tijuca, onde ficava o condomínio de Edilson, Jair e eu repassamos o plano. Não era vingança o que buscávamos, mas dignidade, respeito. E talvez, no processo, uma lição que Edilson e Patrícia jamais esqueceriam. Está pronta? Perguntou Jair quando o carro parou em frente ao luxuoso prédio. Respirei fundo, sentindo uma mistura de nervosismo e determinação. Estou. O segurança do condomínio, que não me reconheceu de imediato, ligou para o apartamento após anunciarmos nossa chegada. Imagino a surpresa de Edilson ao ouvir que sua mãe estava na portaria acompanhada de um senhor desconhecido. Subimos pelo elevador em silêncio, cada andar que passava aumentando a intensidade das batidas do meu coração. Quando a porta se abriu no 10º andar, Jair apertou minha mão suavemente, transmitindo força e confiança. Edilson nos esperava na porta do apartamento, o rosto uma máscara de confusão e desconforto. Quando seus olhos pousaram em mim, vi o choque se espalhar por suas feições. Mãe? É você mesmo? A surpresa em sua voz trazia uma satisfação que não esperava sentir. Por um momento, fui transportada para o passado,
para as inúmeras vezes em que me esforcei para estar bonita em eventos da escola dele, apenas para ouvir um "Mãe, você não podia ter colocado algo mais discreto?", conforme ele crescia e se envergonhava das nossas origens humildes. "Olá, Edilson", respondi com uma calma que não sabia possuir. "Espero que não se importe, mas decidi que seria um desperdício não usar meu vestido novo neste Natal." Ele engoliu em seco, claramente sem saber como reagir. Seu olhar passou de mim para Jair, a confusão aumentando. "E este é Jair Camargo, seu Jair da padaria", apresentei com um sorriso. "Meu marido." A expressão de Edilson teria sido cômica em outra situação, uma mistura de choque, descrença e algo que parecia quase medo. "Marido? Mas como? Quando? Podemos entrar, filho? Está ficando um pouco desconfortável conversar aqui no corredor." Edilson se afastou automaticamente, abrindo passagem. Ao entrarmos na sala ampla e decorada, com um gosto que sempre considerei ostensivo demais, todos os olhares se voltaram para nós. Patrícia, elegante em um vestido vermelho justo, quase derrubou sua taça de champanhe. Amanda, minha neta querida, abriu um sorriso radiante e correu em minha direção. "Vovó, você está tão linda!" ela exclamou, abraçando-me com força. "Nem parece você. Nem parece a velha inútil, você quer dizer?" Respondi baixinho, apenas para ela ouvir, e senti seu abraço apertar em resposta. Uma confirmação silenciosa de que ela sabia o que havia acontecido. A sala estava repleta de convidados elegantes que claramente pertenciam ao círculo social de Patrícia. Executivos de terno, senhoras com joias caras, todos com aquele ar de importância que só o dinheiro novo consegue cultivar. Patrícia finalmente conseguiu se recompor e se aproximou, o sorriso mais falso que já vi estampado em seu rosto perfeito. "Dona Zulmira, que surpresa! Agradável", ela conseguiu dizer, as palavras saindo como se cada uma custasse um esforço imenso. Sorri de volta, sentindo uma estranha paz interior. O tempo das lágrimas e da autopiedade havia passado. Agora era o momento da verdade, da justiça que eu mesma construí com minhas próprias mãos. "Patrícia, querida, espero que não se importe com nossa visita inesperada. Afinal, o Natal é época de família, não é mesmo?" O olhar de Patrícia era uma mistura de horror e descrença. Minha presença ali, completamente transformada e acompanhada, definitivamente não estava em seus planos para o elegante jantar de Natal. "Por favor, entrem", ela disse finalmente, a voz tensa como corda de violino prestes a arrebentar. Estávamos prestes a servir o jantar. Jair e eu entramos de mãos dadas, sentindo a energia da sala mudar completamente. Os convidados cochichavam entre si, curiosos sobre nossa identidade. Amanda permaneceu ao meu lado, radiante, como se estivesse presenciando a cena mais fascinante de sua vida. "Vovó, você precisa conhecer minhas amigas da escola", ela sussurrou empolgada. "Posso te apresentar depois do jantar?" "Claro, meu amor", sorri para ela, enquanto Edilson nos conduzia até a sala de jantar, visivelmente nervoso. A mesa estava posta com uma elegância calculada. Louça fina, taças de cristal, talheres de prata polida que refletiam a luz dos candelabros. Era um cenário digno de revista de decoração, frio e impessoal como a própria Patrícia. "Senhoras e senhores", Edilson começou hesitante. "Esta é minha mãe, Zulmira, e seu marido, Jair." Percebi como lhe custou pronunciar a palavra marido. Para ele, Jair sempre seria apenas o padeiro do bairro, um homem simples que não merecia estar naquele ambiente sofisticado. Como ele estava enganado. Patrícia providenciou rapidamente 2 lugares extras à mesa, bem afastados do centro, quase na ponta. Um claro sinal de que éramos convidados de segunda categoria. Não me importei. O lugar de honra viria depois. A comida foi servida por garçons contratados, pratos elaborados que pouco tinham a ver com a tradicional ceia brasileira. Senti falta do peru dourado, da farofa, do arroz com passas que eu costumava preparar quando Edilson era pequeno. Esses novos ricos sempre acham que sofisticação significa apagar as raízes, pensei comigo mesma. Durante o primeiro tempo do jantar, vários convidados tentaram puxar conversa, claramente curiosos sobre minha relação com os anfitriões.
A senhora é a mãe de Edilson? Mas parece tão jovem, comentou uma senhora carregada de joias. Os bons cremes e uma vida tranquila fazem milagres, respondi com um sorriso enigmático, saboreando a expressão de desconforto de Patrícia do outro lado da mesa. Um senhor de meia idade que se apresentou como diretor do banco onde Edilson trabalhava, mostrou-se particularmente interessado em Jair. O senhor me parece familiar. Não nos conhecemos de algum lugar? Jair sorriu discretamente. Talvez. Tenho negócios em vários setores do Rio. Que tipo de negócios, se não for indiscrição? Insistiu o homem. Principalmente imobiliários, respondeu Jair calmamente, e viu o rosto de Edilson empalidecer. Ele sabia dos problemas que o banco enfrentava com sua localização. Quando a sobremesa foi servida, um elaborado pavê de chocolate que nem de longe se comparava aos que eu costumava fazer, decidi que era hora de iniciar o espetáculo. Peguei minha taça de champanhe e bati levemente com a colher, chamando a atenção de todos. Gostaria de fazer um brinde, anunciei, levantando-me. Todos os olhares se voltaram para mim, alguns curiosos, outros apreensivos. Primeiramente, agradeço a Edilson e Patrícia por nos receberem, mesmo que de última hora. Fiz uma pausa estratégica. Afinal, como disse Patrícia, não faria sentido ter uma velha inútil no jantar de Natal. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Patrícia engasgou com o champanhe, seu rosto adquirindo um tom purpúreo. Edilson parecia que ia desmaiar a qualquer momento. "Mãe!" ele começou, mas ergui a mão, sinalizando que ainda não havia terminado. "Mas vejam só como a vida é surpreendente." Continuei, minha voz firme e clara. "Esta velha inútil tem algumas novidades para compartilhar com vocês." Abri a pequena bolsa de festa que Cristiane havia me emprestado e retirei um envelope dourado. De dentro dele, tirei os documentos da venda do terreno da confeitaria. "Primeiro, gostaria de anunciar que finalizei ontem a venda do terreno onde funcionou minha confeitaria por mais de 40 anos. Para aqueles que não conhecem a história, foi lá que criei sozinha meu filho Edilson, após a morte prematura do meu marido." Fiz uma pausa, sabendo que estava capturando a atenção de todos. "O valor da venda pode interessar a alguns de vocês que acompanham o mercado imobiliário. 15 milhões de reais. Ouvi suspiros de surpresa pela mesa. 15 milhões não era uma quantia a ser ignorada, nem mesmo por aquele grupo de pessoas afluentes. Como vocês podem imaginar, isso muda completamente minha situação financeira. Continuei. Mas o mais interessante é que a incorporadora que comprou meu terreno tem planos ambiciosos para toda aquela área. Virei-me especificamente para o diretor do banco de Edilson, que agora me olhava com intenso interesse. "Inclusive, senhor Rodrigues, o projeto inclui o quarteirão onde está localizada sua agência. Até onde sei, vocês estão com dificuldades para encontrar um novo espaço adequado na região, não é mesmo?" O homem quase engasgou com a sobremesa, olhando de mim para Edilson, claramente surpreso que eu soubesse desse detalhe confidencial. "Como a senhora sabe disso?" perguntou, recuperando-se. Sorri, apontando discretamente para Jair. "Meu marido é muito bem informado sobre o mercado imobiliário carioca. Na verdade, ele é um dos principais investidores da cidade, embora prefira manter um perfil discreto." Foi a vez de Jair se levantar, unindo-se a mim. "Permitam-me me apresentar apropriadamente." Ele disse com a voz calma e autoritária que só décadas de sucesso nos negócios conferem a um homem. "Jair Camargo, fundador do Grupo Camargo Investimentos. Provavelmente vocês conhecem alguns dos nossos empreendimentos. O shopping na Gávea, o complexo empresarial no centro, o resort em Angra." O queixo de Patrícia literalmente caiu. O diretor do banco encarava Jair como se estivesse vendo uma aparição. "Camargo. O senhor é aquele Camargo?" Pensei que fosse apenas um mito do mercado, que ninguém realmente conhecia o rosto por trás dos investimentos. Jair sorriu modestamente. "Prefiro que meu trabalho fale por mim, não meu rosto ou nome." "Mas sim, sou eu mesmo." Edilson nos olhava petrificado, incapaz de assimilar a transformação do velho padeiro do bairro em um magnata dos investimentos. E mais ainda, o fato de que esse homem agora era casado com sua mãe, aquela que sua esposa havia chamado de velha inútil.
Mas isso não é tudo, continuei, tirando outro envelope da bolsa. Ao organizar meus documentos para o casamento com Jair, encontrei algo bastante interessante. Abri o envelope e retirei escrituras antigas, amareladas pelo tempo. Este é o documento original da compra deste terreno onde estamos agora. Foi adquirido pelo meu falecido marido, Geraldo, como presente para mim, há 30 anos. Passei os papéis para Edilson, que os examinou com mãos trêmulas. Seu rosto ficava mais pálido a cada linha que lia. Como podem ver, prossegui, dirigindo-me agora aos convidados que assistiam fascinados àquela reviravolta digna de novela, a transferência para o nome do meu filho nunca foi oficialmente concluída. Nosso advogado confirmou ontem. Legalmente, este condomínio, esta casa, este apartamento onde estamos celebrando o Natal, pertencem a mim. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o tic-tac do relógio antigo na parede. Patrícia parecia prestes a desmaiar. Amanda sorria discretamente, como se estivesse assistindo ao filme mais emocionante de sua vida. Mãe, Edilson finalmente conseguiu falar, sua voz quase inaudível. Por que você nunca me contou sobre isso? Encarei meu filho, sentindo uma mistura complexa de amor e decepção. Porque nunca foi necessário, Edilson. Sempre acreditei que um filho é um filho, e que tudo o que tenho naturalmente seria seu um dia. Nunca imaginei que precisaria de documentos para provar meu valor. Patrícia levantou-se abruptamente, o rosto contorcido numa máscara de raiva e humilhação. Isso é algum tipo de vingança? Você aparece aqui, na minha casa, na frente dos meus amigos, para nos humilhar? Mantive a calma, olhando-a diretamente nos olhos. Não, Patrícia. Não é vingança. É um lembrete. Um lembrete de que as pessoas têm mais valor do que aparentam, que julgamentos apressados podem custar caro, e que respeito não é algo que se compra com dinheiro ou status, se conquista com caráter. Me virei para os convidados, muitos dos quais pareciam constrangidos por testemunharem aquela cena familiar. Peço desculpas pelo desconforto. Não era minha intenção estragar a celebração de vocês. Na verdade, vim aqui para fazer um anúncio alegre, não para criar conflito. Jair segurou minha mão, transmitindo apoio silencioso. Respirei fundo antes de continuar. Jair e eu decidimos começar uma nova fase em nossas vidas. Amanhã embarcaremos para uma viagem pelo mundo, começando pelo Caribe, depois Europa, Ásia, lugares que sempre sonhei conhecer, mas nunca tive oportunidade. Olhei diretamente para Amanda, cuja expressão agora mesclava admiração e uma pontinha de tristeza. E gostaríamos muito que nossa neta Amanda nos acompanhasse durante as férias escolares, se ela quiser, claro. O rosto da menina se iluminou como um sol. Sério, vovó? Eu posso ir mesmo? Absolutamente não! Patrícia interveio. Amanda não vai a lugar nenhum com vocês. Foi então que o diretor do banco, que observava tudo com interesse crescente, inesperadamente entrou na conversa. Edilson, posso falar com você em particular por um momento? É um assunto urgente. Vi os dois se afastarem para um canto da sala, conversando em tons baixos, mas intensos. Pela expressão cada vez mais preocupada de Edilson, imaginei que o assunto envolvia a revelação sobre Jair e, possivelmente, o futuro do banco onde ele trabalhava. Enquanto isso, Amanda se aproximou de mim, ignorando os protestos da mãe. Vovó, é verdade mesmo que você agora é rica e casada com um empresário? Sorri para minha neta, acariciando seu rosto jovem. É verdade, querida. Mas sabe o que não mudou? O quanto eu te amo e como quero que você seja feliz. E o Caribe? Podemos mesmo ir? Se seus pais permitirem, é claro. Patrícia, que ouvia nossa conversa, soltou uma risada seca. Isso não vai acontecer. Amanda tem compromissos, aulas de piano, natação. Na verdade, Edilson interrompeu, retornando da conversa com seu chefe. O rosto uma máscara de preocupação. Precisamos reconsiderar muitas coisas, Patrícia. O jantar de Natal, que começara como uma celebração elegante da alta sociedade carioca, transformou-se em algo completamente diferente. Os convidados, sentindo a tensão crescente, começaram a se despedir discretamente, agradecendo pelo jantar,
e felicitando Jair e eu pelo casamento com uma cordialidade que contrastava com a frieza inicial. Quando apenas a família restou, Edilson, Patrícia, Amanda, Jair e eu. Meu filho finalmente conseguiu organizar seus pensamentos. Mãe, Senhor Camargo. Jair, ele corrigiu-se rapidamente. Preciso entender o que está acontecendo. O Sr. Rodrigues acabou de me informar que o Grupo Camargo é o principal investidor por trás da incorporadora que comprou o terreno onde fica nossa agência. E que meu futuro no banco depende diretamente da sua benevolência. Jair manteve-se calmo, o semblante sereno de quem já navegou por águas muito mais turbulentas. Edilson, não vim aqui para ameaçar seu emprego ou futuro. Vim porque amo sua mãe e queria conhecer melhor sua família antes de iniciarmos nossa viagem. Quanto a mim, acrescentei, não tenho interesse em prejudicá-lo, filho. Nunca tive. Tudo o que sempre quis foi seu respeito e consideração. Olhei para o vestido azul turquesa que tinha comprado especialmente para aquela noite. O mesmo que quase não usei porque meu próprio filho permitiu que sua esposa me excluísse da celebração de Natal. Sabe, Edilson, quando você me ligou dizendo que não seria bem-vinda aqui, algo se quebrou dentro de mim. Não foi apenas meu coração de mãe, mas minha identidade como mulher, como ser humano. Por um momento, realmente acreditei que era aquilo que Patrícia disse, uma velha inútil. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não de tristeza. Eram lágrimas de libertação. Mas então percebi que só sou inútil se eu mesma acreditar nisso. Tenho valor, tenho sabedoria, tenho ainda muito a viver e a oferecer ao mundo. E foi essa realização que me trouxe até aqui hoje. Não a vingança, mas a autodescoberta. Amanda se aproximou, abraçando-me com força. Vovó, eu sempre soube que você era incrível. Agora todos podem ver isso. Edilson parecia perdido, dividido entre o orgulho ferido e a admiração relutante pela transformação da mãe, que sempre viu apenas como uma senhora idosa e dependente. E quanto a este apartamento? Ele perguntou finalmente. Você realmente vai nos despejar? Claro que não, respondi suavemente. Este é seu lar, o lar da minha neta. Amanhã mesmo iniciaremos o processo de transferência oficial para seu nome. A única coisa que peço em troca é respeito, não apenas por mim, mas por todas as pessoas que cruzarem seu caminho, independentemente da idade, origem ou condição social. Patrícia permanecia num canto, os braços cruzados em postura defensiva. Sua expressão oscilava entre raiva e medo. Medo de perder o status, o conforto, a segurança que tanto prezava. E quanto ao banco? Edilson insistiu, voltando-se para Jair. O que acontecerá com meu emprego? Jair sorriu, colocando a mão no ombro do meu filho. Tenho uma proposta para você, Edilson. O Grupo Camargo está expandindo suas operações e precisamos de alguém com sua experiência para administrar uma nova divisão. O salário seria consideravelmente maior do que você recebe atualmente. E os benefícios também. Os olhos de Edilson se arregalaram em surpresa. Até mesmo Patrícia descruzou os braços, subitamente interessada. Por que faria isso por mim? Edilson perguntou, desconfiado. Não estou fazendo por você. Jair respondeu honestamente. Estou fazendo pela mulher que amo. E porque acredito que todos merecem uma segunda chance para mostrar seu verdadeiro valor. Naquele momento, senti uma paz que não experimentava há décadas. Não era apenas a sensação de justiça sendo feita, mas a compreensão profunda de que tinha encontrado meu próprio valor, independentemente do julgamento dos outros. Então, o que me dizem? Perguntei, olhando para Edilson e Patrícia. Podemos recomeçar como uma família? E Amanda, você gostaria de passar algumas semanas conosco no Caribe quando suas aulas terminarem? Amanda praticamente pulou de alegria. Sim, 1000 vezes sim! Edilson parecia estar processando tudo ainda, mas assentiu lentamente. Acho que temos muito a conversar e reconsiderar. Patrícia, sempre prática, perguntou. Esse novo trabalho, quando começaria? Jair e eu trocamos olhares cúmplices. A noite não poderia ter seguido um roteiro melhor se tivéssemos planejado cada detalhe. Depois das festas? Respondeu Jair. Por enquanto, sugiro que aproveitemos o que resta desta noite de Natal como uma família. Afinal, não é isso que realmente importa?
Enquanto nos reuníamos novamente à mesa, agora com uma atmosfera completamente transformada, percebi que havia conseguido muito mais do que planejei inicialmente. Não era apenas sobre ensinar uma lição a meu filho e sua esposa, mas sobre redescobrir minha própria força, valor e capacidade de amar e ser amada. Olhei para Jair, para Amanda, até mesmo para Edilson e Patrícia, e soube que esta seria uma noite de Natal que nenhum de nós jamais esqueceria. O Natal em que a velha inútil mostrou a todos, principalmente a si mesma, o quanto ainda tinha a oferecer ao mundo. 6 meses se passaram desde aquela inesquecível noite de Natal. Estou agora sentada na varanda do nosso bangalô em Santorini, observando o mar Egeu tingir-se de dourado com o pôr do sol. A brisa salina acaricia meu rosto enquanto saboreio um copo de vinho branco local. Um prazer simples que aprendi a apreciar nesta nova fase da minha vida. No que está pensando, meu amor? Jair pergunta, juntando-se a mim na varanda com seu próprio copo de vinho. Seu rosto está mais bronzeado após meses viajando pelo mundo. As linhas de expressão suavizadas pela felicidade que compartilhamos. Em como a vida dá voltas, respondo, observando as casinhas brancas que pontilham a encosta da ilha grega. Há 1 ano, eu era apenas uma senhora aposentada, vivendo sozinha em um apartamento no Flamengo, sentindo-me cada vez mais invisível para o mundo. Jair se senta ao meu lado, pegando minha mão entre as suas. Seus dedos, antes calejados pelo trabalho na padaria, agora estão mais macios. As mãos de um homem que finalmente pode desfrutar dos frutos de décadas de trabalho árduo. E agora você é minha esposa aventureira, conquistando o mundo um país de cada vez. Ele sorri, seus olhos azuis refletindo o mar ao longe. Nossa jornada começou no Caribe, como planejado. Passamos 1 mês inteiro explorando praias de areia branca e águas cristalinas em Aruba, Curaçao e Bahamas. Pela primeira vez na vida, experimentei o luxo despreocupado que sempre pareceu tão distante da minha realidade de trabalhadora. Foi no Caribe que Amanda nos alcançou, depois que as aulas terminaram. Ver minha neta mergulhando nas águas turquesas, seus olhos brilhando de alegria enquanto descobria um mundo novo, foi um dos maiores presentes que já recebi. Aos 15 anos, Amanda estava naquela idade mágica entre a infância e a vida adulta, ávida por experiências, curiosa sobre tudo. Uma tarde, enquanto fazíamos snorkel próximo a um recife de corais, ela nadou para perto de mim e, através da máscara, seus olhos encontraram os meus com uma expressão que nunca esquecerei. "Vovó", ela disse depois, quando descansávamos na praia. "Obrigada por me mostrar que nunca é tarde para começar de novo." Aquelas palavras simples tocaram minha alma de uma maneira que nem todas as riquezas do mundo poderiam fazer. Percebi que, além da lição que dei ao Edilson e à Patrícia, estava sem querer ensinando algo ainda mais valioso à minha neta, que uma mulher nunca perde seu valor, não importa a idade. Do Caribe, seguimos para a Europa, Paris, Roma, Barcelona, Londres. Em cada cidade, absorvíamos história, arte, gastronomia. Eu, que nunca havia saído do Brasil, de repente estava diante da Mona Lisa no Louvre, caminhando pelas ruínas do Coliseu, maravilhada com a Sagrada Família de Gaudí. Nunca pensei que veria todas essas maravilhas com meus próprios olhos. Comentei com Jair enquanto observávamos o pôr do sol no Sena, em Paris. Eu sempre soube que veria. Ele respondeu com um brilho maroto nos olhos. Só estava esperando a companhia certa. Em Veneza, aconteceu algo que nunca imaginei possível para uma senhora de 72 anos. Jair havia contratado um gondoleiro para nos levar pelos canais ao entardecer. O sol se punha lentamente, tingindo os antigos palácios de rosa e dourado, quando o gondoleiro começou a cantar uma serenata italiana. De repente, Jair se ajoelhou, o quanto era possível em uma gôndola balançando, e tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. "Zulmira", ele disse, sua voz embargada pela emoção. "Sei que já estamos casados perante a lei, mas gostaria de renovar meus votos com você, aqui, em um dos lugares mais românticos do mundo. Aceita se casar comigo, novamente, em uma cerimônia que celebre não apenas nossa união, mas esta nova vida que construímos juntos?" Dentro da caixinha estava um anel de ouro branco com uma safira azul turquesa,
a cor do vestido que havia comprado para o Natal. As lágrimas embaçaram minha visão enquanto estendia a mão tremulamente para ele. Sim, sussurrei. 1000 vezes sim. Nosso casamento em Veneza foi íntimo e mágico. Amanda veio especialmente para a ocasião, junto com meu filho Ronaldo, que finalmente conseguiu uma pausa em seu trabalho acadêmico para nos encontrar. Ver meus 2 filhos juntos depois de tanto tempo foi um presente inesperado. Ronaldo, sempre o mais sensível e atencioso dos meus filhos, trouxe sua companheira, uma professora universitária chamada Clara. Edilson e Patrícia não puderam vir, ou melhor, escolheram não vir, mas enviaram um elegante presente e um cartão formal desejando felicidades. A cerimônia aconteceu ao pôr do sol em um antigo palácio veneziano, transformado em hotel de luxo. Eu usava um vestido de seda na cor champanhe, desenhado exclusivamente para mim por um estilista italiano que Jair conhecia. Meu buquê era de rosas brancas e lavanda, simples e elegante. Quando caminhei pelo corredor improvisado até Jair, vi lágrimas nos olhos do meu filho Ronaldo. Mais tarde, durante a pequena recepção, ele se aproximou de mim. "Mãe", disse ele, segurando minhas mãos, "nunca a vi tão radiante. É como se você tivesse rejuvenescido 10 anos. Sorri, sentindo uma emoção profunda. Sabe, Ronaldo, não é apenas o dinheiro ou as viagens. É a sensação de finalmente viver para mim mesma, depois de décadas vivendo para os outros. Ele assentiu, compreensivo. Você merece cada segundo desta felicidade, mãe. Sempre mereceu. Durante aquela noite mágica em Veneza, dancei como não dançava há décadas. Jair me conduzia suavemente pelo salão, enquanto um quarteto de cordas tocava valsas clássicas. Por algumas horas, esqueci completamente minha idade, as dores ocasionais nos joelhos, as preocupações do passado. Era apenas uma mulher apaixonada, celebrando o amor com o homem que escolheu compartilhar o resto de seus dias. Amanda capturou o momento com sua câmera. Uma fotografia que agora está emoldurada aqui em nosso bangalô em Santorini. Nela, estou rindo, a cabeça jogada para trás, enquanto Jair me observa com adoração absoluta. É a imagem da alegria pura, do amor maduro, da vida começando novamente quando muitos pensam que já está terminando. Após a cerimônia em Veneza, continuamos nossa jornada pela Europa. Foi na Grécia, porém, que decidimos desacelerar um pouco. Algo na energia das ilhas gregas, na simplicidade sofisticada da vida local, nos capturou completamente. E se ficássemos um pouco mais? Sugeria Jair enquanto caminhávamos pelas ruelas estreitas de Santorini. Quanto tempo você quer ficar? Ele perguntou, sempre disposto a realizar meus desejos. Parei por um momento, observando o mar infinito à distância. As casinhas brancas contra o azul intenso do céu. O ritmo desacelerado das pessoas. E se comprarmos uma casa aqui? Sugeri, surpresa com minha própria ousadia. Os olhos de Jair brilharam. Estava pensando exatamente a mesma coisa. Assim, quase por acaso, adquirimos este pequeno paraíso em Santorini. Um bangalô tradicional grego, todo branco com detalhes em azul, pendurado na encosta com vista para a caldeira vulcânica. Não é uma mansão luxuosa, mas tem um charme autêntico que casa perfeitamente com nossa nova filosofia de vida. Contratamos uma equipe local para cuidar da propriedade e fizemos algumas reformas para torná-la mais confortável. Instalamos ar-condicionado, modernizamos a cozinha e o banheiro, mas mantivemos a arquitetura tradicional intacta. É o equilíbrio perfeito entre conforto moderno e charme histórico. Foi aqui, neste recanto de paz, que comecei a redescobrir antigas paixões. Voltei a cozinhar, não por obrigação, como nos tempos da confeitaria, mas por prazer. Aprendi com as senhoras locais a fazer baklava, moussaka, dolmades. Minhas mãos, que sempre tiveram o dom para a confeitaria, agora exploram novos sabores, novos ingredientes, novas técnicas. Uma tarde, enquanto experimentava uma receita de pão grego, Jair me observava da porta da cozinha, um sorriso nostálgico em seu rosto. "Sabia que foi assim que me apaixonei por você pela primeira vez?" Ele comentou. "Observando você trabalhar na confeitaria
suas mãos moldando a massa com tanta delicadeza e firmeza ao mesmo tempo. Corei como uma adolescente. Sério? Nunca me contou isso. Havia tanta poesia no modo como você trabalhava. Continuou ele, aproximando-se para provar um pouco da massa do pão. Sempre pensei que suas mãos contavam uma história de amor com a vida. Foi neste momento que tive uma ideia que mudaria novamente o rumo da minha existência. E se eu escrevesse um livro? Jair me olhou curioso. Sobre o quê? Sobre tudo isso, respondi, fazendo um gesto amplo que abrangia não apenas a cozinha, mas nossa vida inteira. Sobre começar de novo aos 70 anos. Sobre nunca ser tarde demais para encontrar o amor, a aventura, a si mesma. Ele sorriu. Aquele sorriso que sempre me aquece o coração. Seria um livro incrível. E tenho certeza que inspiraria muitas pessoas. Assim nasceu meu projeto atual. Receitas para uma Vida Nova. Um livro que mistura receitas culinárias com reflexões sobre envelhecimento, amor tardio, autodescobrimento. Todas as manhãs, sento-me na varanda com meu laptop, um presente de Amanda, que me ensinou pacientemente a usá-lo, e escrevo por algumas horas, deixando as memórias e reflexões fluírem. O livro está quase pronto agora. Um editor em Atenas demonstrou interesse após ler alguns capítulos que enviei, incentivada por Ronaldo. Sua história precisa ser compartilhada, mãe, ele disse. Há tantas pessoas que se sentem invisíveis após certa idade. E não é só o livro que tem ocupado meus dias em Santorini. Comecei a dar aulas de confeitaria brasileira para um pequeno grupo de mulheres locais. Começou como um hobby, um jeito de me integrar à comunidade, mas se transformou em um evento semanal esperado por todas nós. Toda quinta-feira, 4 ou 5 senhoras gregas vêm ao meu bangalô para aprender a fazer brigadeiros, quindins, pudim de leite condensado. Em troca, elas me ensinam doces tradicionais gregos. É uma bela troca cultural, cheia de risadas, histórias compartilhadas em uma mistura de inglês básico, português, grego e muita linguagem corporal. Nunca pensei que aos 72 anos estaria ensinando receitas brasileiras para senhoras gregas em uma ilha no meio do mar Egeu. Comentei com Jair após uma dessas aulas, enquanto limpávamos a cozinha juntos. Ele sorriu, secando uma forma de pudim. E eu nunca imaginei que estaria apaixonado como um adolescente, morando em um paraíso grego com a mulher mais incrível que já conheci. Nossa vida aqui encontrou um ritmo perfeito. Passamos parte do ano em Santorini, 3 meses no Brasil, para ver a família e cuidar dos negócios. E o restante viajando, conhecendo novos lugares. Amanda nos visita durante suas férias escolares. E para minha surpresa, até mesmo Edilson e Patrícia vieram nos ver no último verão. Foi uma visita reveladora. Longe do ambiente competitivo do Rio, em nossa pequena casa grega, vi meu filho relaxar verdadeiramente pela primeira vez em anos. A mudança para o Grupo Camargo havia sido positiva para ele. Menos pressão, melhor salário, mais tempo com a família. Até mesmo Patrícia parecia diferente. Menos preocupada com aparências, mais autêntica. Uma tarde, enquanto Jair mostrava a Edilson o pequeno vinhedo que começamos a cultivar nos fundos da propriedade, Patrícia se aproximou de mim na varanda. Dona Zulmira, ela começou, visivelmente desconfortável. Nunca me desculpei apropriadamente pelo que disse no Natal. Observei-a por um momento. O sol grego havia bronzeado levemente sua pele sempre cuidadosamente protegida, e sem a maquiagem elaborada que costumava usar no Brasil, parecia mais jovem, mais vulnerável. O passado é passado, Patrícia. Respondi suavemente. Todos cometemos erros. Não, ela insistiu. Preciso dizer isso. Fui cruel. Imperdoavelmente cruel. E o pior é que não foi apenas com a senhora. Tenho sido assim com muitas pessoas, especialmente com aquelas que considero inferiores de alguma forma. A sinceridade em sua voz me surpreendeu. O que aconteceu naquela noite de Natal me fez repensar muita coisa, continuou ela. Ver como a senhora transformou uma situação horrível em algo tão positivo, como reinventou sua vida completamente, isso me inspirou, sabia? Sorri, genuinamente tocada. Não sabia, não. Comecei a fazer terapia, ela confessou.
Descobri que muito do meu comportamento vem de inseguranças profundas, do medo de não ser suficiente, de perder tudo o que conquistei. Aquela conversa franca com minha nora foi outro presente inesperado desta nova fase da vida. Percebi que a lição que tentei dar naquela noite de Natal havia reverberado de maneiras que nunca imaginei, provocando mudanças não apenas na minha vida, mas na dela também. Agora, olhando para o pôr do sol em Santorini, reflito sobre como um único momento pode mudar completamente o curso de uma existência. Se Edilson não tivesse me ligado naquele dia, se não tivesse repetido as palavras cruéis de Patrícia, eu provavelmente ainda estaria em meu pequeno apartamento no Flamengo, vivendo dias previsíveis, sentindo-me cada vez mais invisível para o mundo. Em vez disso, estou aqui, vivendo uma vida que nunca sonhei ser possível, amada por um homem maravilhoso, reconectada com minha família de formas mais saudáveis, escrevendo um livro, ensinando, aprendendo, crescendo. 1 euro pelos seus pensamentos, diz Jair, interrompendo minhas reflexões, servindo mais vinho em meu copo. Estou pensando em como a vida é curiosa, respondo, observando as primeiras estrelas surgirem no céu grego. Aquelas palavras, velha e inútil, que tanto me machucaram, acabaram sendo o catalisador para tudo isso. Jair pega minha mão e a beija delicadamente. Você nunca foi inútil, Zulmira. O mundo é que estava cego para tudo o que você tem a oferecer. Sorrio, sentindo uma paz profunda se espalhar pelo meu ser. Sabe o que mais aprendi nesta jornada? Que nunca somos velhos demais para recomeçar, para nos reinventar, para descobrir novas paixões. O telefone toca, interrompendo nosso momento. É uma videochamada de Amanda. Atendo, e o rosto sorridente da minha neta ilumina a tela. Vovó, vô Jair! Adivinha só? Fui aceita no programa de intercâmbio para a Grécia no próximo semestre. Vou poder ficar com vocês por 6 meses inteiros. A alegria em sua voz é contagiante. Enquanto conversamos sobre os detalhes da sua vinda, sobre os planos para seu tempo conosco, sobre as universidades gregas que ela poderá visitar, sinto uma gratidão imensa por esta vida que se abriu para mim quando menos esperava. Quando finalmente nos despedimos de Amanda e voltamos a contemplar o mar agora pontilhado pelas luzes dos barcos de pescadores, Jair me abraça por trás, seu queixo repousando suavemente em meu ombro. Feliz? Ele pergunta simplesmente. Mais do que jamais imaginei ser possível, respondo, virando-me para encontrar seus lábios com os meus. As estrelas acima de Santorini testemunham silenciosamente nosso beijo, enquanto a brisa do mar Egeu carrega o aroma de jasmim pelo ar. Aos 72 anos, descobri que a vida não termina com a idade. Às vezes, ela apenas começa. O sol nasceu radiante naquela manhã em que deixamos Santorini rumo ao Brasil. Após 2 anos vivendo entre nossa casa na Grécia e nossas viagens pelo mundo, finalmente era hora de retornar às raízes, não como uma visita breve, mas para celebrar um momento especial. Amanda estava se formando na faculdade. Está ansiosa para voltar? Jair perguntou enquanto fechava as malas. É estranho, confessei, olhando uma última vez para o mar azul turquesa através da janela. Por décadas, o Rio foi meu único lar. Agora, sinto que tenho pedaços do meu coração espalhados pelo mundo. O voo de Atenas para o Rio de Janeiro foi longo, mas confortável. Aos 74 anos, aprendi a valorizar pequenos luxos que facilitam a vida, como assentos na classe executiva que Jair insistiu em comprar. Lembro-me de como, em minha vida anterior, economizava cada centavo, considerando qualquer extravagância um desperdício imperdoável. Olha, estamos sobrevoando Fernando de Noronha. Jair apontou pela janela do avião. Abaixo de nós, o arquipélago emergia do oceano como joias esmeralda espalhadas sobre veludo azul. Ainda não visitamos lá. Poderíamos ir depois da formatura de Amanda. Sorri, apertando sua mão. Adoraria. Nosso próprio país ainda tem tanto para nos mostrar. Enquanto o avião começava sua descida para o Rio, senti aquela familiar mistura de emoções que sempre me acompanha ao retornar. Nostalgia, expectativa, um leve receio. O Rio que deixei 2 anos atrás não era o mesmo Rio para o qual estava voltando. Ou talvez fosse eu quem não era mais a mesma.
Nervosa com o lançamento do livro? Jair perguntou, notando minha inquietação. Meu livro, Receitas para uma Vida Nova, havia sido aceito por uma grande editora brasileira após seu sucesso inesperado na Grécia. A coincidência do lançamento com a formatura de Amanda parecia um sinal do destino, uma celebração dupla de novos começos. Um pouco, admiti. Nunca imaginei que estaria lançando meu primeiro livro aos 74 anos. Jair sorriu. Aquele sorriso que ainda faz meu coração acelerar depois de todos esses anos. E que livro maravilhoso! Você merece todo o sucesso. Quando finalmente aterrissamos no galeão, uma surpresa nos aguardava. Não apenas Ronaldo e sua companheira Clara estavam lá para nos receber, mas também Edilson, Patrícia e, claro, Amanda, radiante em seu último semestre da Faculdade de Jornalismo Internacional. Carreira inspirada pelo semestre que passou conosco na Grécia. Vovó! Amanda correu em minha direção, abraçando-me com força. Não mais uma adolescente, mas uma jovem mulher de 21 anos, confiante e determinada. Senti tanta saudade. Edilson se aproximou, visivelmente nervoso. Nosso relacionamento havia melhorado consideravelmente nos últimos anos, mas ainda carregava as cicatrizes daquela noite de Natal que mudou tudo. Bem-vinda de volta, mãe, ele disse, abraçando-me timidamente. Você está ótima. Patrícia, para minha surpresa, trazia flores. São jasmins, explicou. Sei que são suas favoritas agora, depois de Santorini. Aquele pequeno gesto, o fato de ela ter prestado atenção em algo tão pessoal durante sua visita, indicava o quanto nosso relacionamento havia evoluído. No caminho para o hotel onde ficaríamos hospedados, o mesmo onde Jair havia proposto o casamento antes de nossa viagem, notei como a cidade havia mudado em alguns aspectos e permanecido exatamente igual em outros. O Rio tem essa qualidade. Transforma-se constantemente enquanto preserva sua essência. Preparamos uma surpresa para vocês, anunciou Amanda enquanto atravessávamos a Lagoa Rodrigo de Freitas. Não é bem uma surpresa, na verdade, mais um pedido. Troquei olhares intrigados com Jair. Queríamos saber se vocês aceitariam ficar em nossa casa durante a estadia, Edilson explicou. Reformamos o quarto de hóspedes e... Bem, seria importante para nós. Senti um nó na garganta. Este convite representava muito mais do que uma simples oferta de hospedagem. Era um símbolo de reconciliação, um pedido silencioso de perdão. Ficaríamos honrados, respondeu Jair, percebendo minha emoção. O apartamento de Edilson e Patrícia, no mesmo condomínio onde aconteceu aquele fatídico jantar de Natal, estava transformado. A decoração ostensiva que Patrícia tanto prezava havia dado lugar a um ambiente mais acolhedor, com plantas, livros, fotografias de família, incluindo várias de nossas viagens juntos. Reformamos tudo no ano passado, explicou Patrícia enquanto nos mostrava o quarto de hóspedes, decorado com tons suaves de azul e branco que lembravam nossa casa em Santorini. Amanda nos ajudou com as escolhas. Aquela noite, jantamos todos juntos na varanda. A comida, surpreendentemente, havia sido preparada por Patrícia. Tentei fazer aquela moussaka que você me ensinou quando visitamos vocês, ela disse, servindo o prato com um misto de orgulho e apreensão. Provei, genuinamente impressionada. Está deliciosa, Patrícia. Você pegou o jeito perfeitamente. Enquanto saboreávamos o jantar sob as estrelas cariocas, Amanda compartilhou suas novidades. Além de se formar em jornalismo, ela havia sido convidada para um programa de mestrado em Atenas. Foi o semestre que passei com vocês que abriu essa porta, ela explicou, os olhos brilhando. E adivinhem, vou morar naquele vilarejo perto da casa de vocês em Santorini. Meu coração transbordou de alegria. O ciclo que começara com dor e rejeição havia se transformado em algo tão belo, tão inesperado. Na manhã seguinte, Ronaldo nos levou para visitar meu antigo bairro no Flamengo. O prédio onde ficava minha confeitaria havia sido demolido, como esperado, para dar lugar a um moderno complexo comercial. Mas, para minha surpresa, no térreo do novo edifício, um café elegante exibia um nome familiar. Zulmira, Doces Memórias. O que é isso? Perguntei confusa, olhando para Ronaldo.
Ele sorriu misteriosamente. Vamos entrar e descobrir. O interior do café era um tributo sofisticado à minha antiga confeitaria. Nas paredes, fotografias ampliadas da época áurea do estabelecimento, inclusive algumas minhas, jovem, trabalhando na cozinha. O cardápio oferecia versões gourmet dos doces que me tornaram famosa no bairro, além de cafés especiais e alguns pratos salgados. Uma jovem gerente se aproximou, sorrindo timidamente. Dona Zulmira? É uma honra recebê-la aqui. Sou Luísa, filha da Josefa. Minha mãe falava tanto da senhora e da confeitaria. Lágrimas vieram aos meus olhos. Josefa, minha fiel funcionária por décadas, havia falecido no ano anterior, uma perda que ainda doía profundamente. Foi ideia dela, continuou Luísa. Quando soube que o terreno seria desenvolvido, ela entrou em contato com os incorporadores. Sugeriu que um café inspirado na sua confeitaria seria perfeito para manter a identidade histórica do local. Olhei ao redor, emocionada, vendo como as memórias do meu trabalho de uma vida inteira haviam sido preservadas de forma tão carinhosa. E adivinha quem investiu no projeto? Ronaldo sussurrou. Edilson, respondeu Jair antes que eu pudesse adivinhar. Ele nos contou quando visitou Santorini. Queria que fosse uma surpresa. Meu filho, o mesmo que permitiu que sua esposa me chamasse de velha inútil, havia criado um monumento às minhas realizações. A vida realmente dá voltas surpreendentes. Nos dias que antecederam a formatura de Amanda, mergulhei nos preparativos para o lançamento do meu livro. A editora havia organizado um evento no próprio café Zulmira, combinando a noite de autógrafos com uma degustação dos doces mencionados no livro. Estou nervosa, confessei para Jair na manhã do evento. E se ninguém aparecer? E se acharem ridículo uma senhora da minha idade lançando seu primeiro livro? Jair segurou minhas mãos, olhando-me nos olhos com aquela confiança inabalável que sempre teve em mim, mesmo quando eu mesma duvidava. Zulmira, sua história é poderosa. Quantas pessoas da sua idade sentem que a vida acabou, que não há mais possibilidades? Você está mostrando que é possível recomeçar, se reinventar, viver plenamente em qualquer idade. Suas palavras me deram coragem. Vesti-me com esmero para o evento. Um vestido azul turquesa, é claro. Minha cor da sorte desde aquele Natal transformador. Cristiane, minha sobrinha jornalista, havia organizado uma pequena cobertura da mídia local. Quando chegamos ao café, 1 hora antes do horário marcado, fiquei chocada ao ver a fila que já se formava do lado de fora. Não eram apenas amigos e conhecidos, mas dezenas de pessoas. Muitas delas senhoras da minha idade ou mais velhas, segurando cópias do meu livro. O que está acontecendo? Perguntei à representante da editora que nos recebeu na entrada dos fundos. Seu livro viralizou nas redes sociais, ela explicou entusiasmada, especialmente entre o público sênior. A pré-venda esgotou em 3 dias. Durante as 3 horas seguintes, assinei exemplares e ouvi histórias. Tantas histórias de mulheres que se sentiam invisíveis, descartadas pela sociedade devido à idade, e que encontraram em meu livro um farol de esperança. Comecei aulas de pintura aos 80 anos depois de ler seu livro, contou-me uma senhora de cabelos brancos e olhos vivos. Minha família achava que eu estava louca. Agora vou ter minha primeira exposição. Voltei a estudar aos 68, disse outra, mostrando-me orgulhosamente sua carteirinha de estudante universitária. Sempre quis fazer direito, mas a vida não permitiu. Agora estou realizando esse sonho. A energia no café era contagiante. Uma celebração não apenas do meu livro, mas de possibilidades, de segundos começos, de vidas que recusam a se conformar com as expectativas limitadas que a sociedade impõe aos idosos. No auge do evento, Edilson pediu a palavra, surpreendendo-me. Nunca o vi confortável falando em público. Gostaria de fazer um brinde à minha mãe, ele começou, visivelmente emocionado. Quando era criança, observava-a trabalhando incansavelmente na confeitaria, sacrificando tudo para me dar uma vida melhor. Cresci e, como muitos filhos, passei a enxergar minha mãe como apenas isso, uma mãe, um apoio, alguém cujo único propósito era facilitar minha vida. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Há 2 anos e meio,
Cometi o erro de permitir que essa visão limitada machucasse profundamente a mulher extraordinária que me deu a vida. Mas em vez de se diminuir, de aceitar o rótulo cruel que lhe impusemos, minha mãe se ergueu, reinventou-se, mostrou a todos nós, que dentro dela sempre existiu muito mais do que pudemos ou quisemos ver. As lágrimas corriam livremente pelo meu rosto agora. Patrícia estava ao lado dele, também emocionada, assentindo em concordância. Este livro, continuou Edilson, erguendo um exemplar, não é apenas sobre receitas culinárias ou memórias. É um manifesto contra a invisibilidade que nossa sociedade impõe aos idosos. É uma declaração poderosa de que nunca, jamais, é tarde demais para recomeçar. Aplausos irromperam pelo café. Jair apertou minha mão, seus próprios olhos marejados. No dia seguinte, a formatura de Amanda foi outro momento de intensa emoção. Vê-la atravessando o palco para receber seu diploma, confiante e radiante, sabendo que em poucos meses ela estaria embarcando para a Grécia para seu mestrado, seguindo, de certa forma, os passos da avó que ousou recomeçar, foi um dos momentos mais gratificantes da minha vida. Durante a cerimônia, fui surpreendida por um anúncio. A universidade havia criado uma bolsa de estudos chamada Zulmira Peixoto, para estudantes da terceira idade que desejassem retornar aos estudos. Amanda havia organizado tudo secretamente, usando parte do adiantamento do meu livro como doação inicial. Após a cerimônia, enquanto toda a família celebrava em um restaurante à beira-mar em Copacabana, Amanda me puxou para um canto tranquilo. "Vovó, preciso lhe contar algo", ela disse, seus olhos brilhantes. Fui convidada para escrever uma coluna semanal para uma revista digital sobre suas aventuras. "Minhas aventuras?", repeti confusa. "Sim, suas histórias inspiraram tanta gente. A ideia é que eu narre suas experiências pelo mundo, suas descobertas, suas reflexões sobre começar de novo aos 70 anos. Sorri, tocada pela sua empolgação. "E como você vai fazer isso morando na Grécia enquanto viajo com seu avô?" "Tecnologia, vovó. Vamos fazer videochamadas semanais. Você me conta suas aventuras, eu transformo em crônicas. Já temos um nome: A Velha Útil." Ri alto com a ironia perfeita do título. Aquelas duas palavras que tanto me machucaram agora seriam transformadas em um símbolo de empoderamento. Naquela noite, em nosso quarto na casa de Edilson e Patrícia, Jair e eu conversamos sobre os planos para os próximos meses. Passaríamos mais 2 semanas no Brasil, visitando Fernando de Noronha como prometido. Depois retornaríamos a Santorini para receber Amanda em sua nova fase de vida. "E depois?", perguntou Jair, traçando círculos suaves em minhas costas enquanto nos preparávamos para dormir. "Depois?", ponderei, sentindo aquela familiar empolgação pelas possibilidades infinitas que a vida agora me oferecia. Estava pensando no Japão. Sempre quis conhecer as cerejeiras em flor, ou talvez a Índia, ou voltemos às nossas raízes e exploremos o Brasil profundo, Amazonas, Pantanal, Chapada Diamantina. Jair sorriu, puxando-me para um abraço. "Temos o mundo inteiro pela frente, meu amor. E todo o tempo do mundo." Deitada ali, nos braços do homem que amo, em uma casa que antes representava rejeição e agora simbolizava reconciliação, refleti sobre a jornada extraordinária que minha vida se tornou. Aos 74 anos, quando muitos acreditam que a vida está terminando, descobri que a minha estava apenas começando. O insulto que um dia me feriu profundamente, "velha inútil", tornou-se o catalisador de uma transformação que jamais imaginei possível. Através da dor, encontrei minha força. Através da rejeição, descobri meu valor. Através das limitações impostas pela idade, aprendi que os únicos verdadeiros limites são aqueles que aceitamos em nossas mentes. Minha história não é apenas sobre vingança satisfeita ou lições dadas. É sobre uma mulher que finalmente percebeu, nas últimas décadas de sua vida, que merecia protagonizar sua própria existência, que tinha o direito de sonhar, amar, aventurar-se, criar, que não precisava se contentar com as sobras da vida, com os cantos escuros reservados aos idosos pela sociedade. A verdadeira transformação não foi externa. Não foram as viagens, o dinheiro,
ou mesmo o reconhecimento através do livro. Foi interna. Foi perceber que a vida não tem prazo de validade, que a capacidade de se reinventar, de sentir alegria, de contribuir significativamente para o mundo ao redor, não diminui com as rugas que marcam o rosto. E enquanto caía no sono, aninhada nos braços de Jair, tive a certeza de que a melhor parte da minha história ainda estava por vir. Porque quando você finalmente compreende seu próprio valor, cada amanhecer traz consigo possibilidades infinitas. Cada dia se torna uma nova oportunidade para viver plenamente, intensamente, utilmente. Meus queridos que me acompanharam até aqui, vocês acabaram de conhecer a história da minha transformação. De uma senhora de 72 anos que foi chamada de velha inútil pelo próprio filho para uma mulher que recuperou seu valor, sua dignidade e descobriu que a vida pode recomeçar em qualquer idade. Como vocês viram, tudo começou com aquele telefonema devastador na véspera do Natal, quando Edilson me disse que não seria bem-vinda na ceia porque sua esposa Patrícia não queria uma velha inútil à mesa. Naquele momento de dor profunda, algo despertou dentro de mim. Com a ajuda da minha amiga Nair e do seu Jair da padaria, que revelou ser muito mais do que aparentava, embarquei numa jornada de autodescoberta. Descobri que meu terreno da antiga confeitaria valia uma fortuna, que a casa onde meu filho morava era legalmente minha, e que o banco onde ele trabalhava dependia da minha aprovação para continuar funcionando. Mas mais importante que isso, descobri meu próprio valor. Encontrei o amor verdadeiro com Jair, um homem que sempre me admirou em silêncio por décadas. Recuperei minha autoestima, minha vontade de viver e percebi que os 70 anos não são o fim da estrada. Às vezes, são apenas o começo de uma nova aventura. Vocês acompanharam como transformei aquela rejeição dolorosa em um momento de poder. Como apareci naquele jantar de Natal completamente transformada, ao lado do meu novo marido, e revelei verdades que mudaram para sempre a dinâmica da minha família. Não por vingança mesquinha, mas por justiça, por dignidade, pelo direito de ser respeitada. Depois, viram como essa transformação se desdobrou em uma nova vida. As viagens pelo mundo, começando pelo Caribe, passando pela Europa, até encontrarmos nosso pedacinho de paraíso em Santorini, na Grécia. Como redescobri antigas paixões e encontrei novas. A culinária grega, a escrita, o ensino, a conexão com pessoas de culturas diferentes. Viram como meu relacionamento com minha família evoluiu. Como Amanda, minha neta querida, encontrou inspiração na minha jornada e decidiu seguir seus próprios sonhos. Como até mesmo Edilson e Patrícia, aos poucos, reconheceram seus erros e buscaram formas de reconstruir nossa relação. E, por fim, conheceram o fechamento deste ciclo incrível. Meu livro de receitas e memórias que se tornou um sucesso inesperado, inspirando outras mulheres da minha idade a não aceitarem o papel de invisibilidade que a sociedade tenta nos impor. O café que leva meu nome, preservando o legado da minha confeitaria. A bolsa de estudos para pessoas da terceira idade, criada em minha homenagem. A coluna que Amanda escreveria sobre minhas aventuras, ironicamente intitulada A Velha Útil. Mas sabem o que essa história realmente significa? Significa que nunca, jamais, é tarde demais para recomeçar, para se valorizar, para descobrir novos horizontes, para encontrar amor, propósito, alegria. Quantos de vocês conhecem alguém que se sente assim, invisível, descartado, rotulado como inútil, apenas por causa da idade? Talvez seja sua mãe, seu pai, uma tia, um vizinho. Talvez seja você mesmo, achando que já passou da idade de sonhar, de se aventurar, de se reinventar. Esta história é para vocês. É um lembrete de que os números no documento de identidade não definem quem somos ou o que ainda podemos conquistar. As rugas no rosto não diminuem nosso valor, nosso potencial, nossa capacidade de contribuir e de viver plenamente. Eu poderia ter escolhido o caminho mais fácil naquele Natal. Poderia ter me recolhido na minha dor, aceitado o rótulo cruel, vivido o resto dos meus dias em amarga resignação. Muitos fariam isso.
Muitos fazem isso todos os dias, aceitando o lugar de invisibilidade que o mundo tenta impor aos idosos. Mas escolhi lutar. Escolhi mostrar meu valor. Escolhi viver. Não apenas existir, mas realmente viver. Com paixão, com propósito, com dignidade. E essa escolha mudou tudo. Se minha história tocou seu coração, se fez você repensar sobre como enxerga o envelhecimento, seja o seu próprio ou o das pessoas ao seu redor, então, peço que compartilhe essa mensagem. Não deixe que essa reflexão termine aqui, neste vídeo. Nosso canal, Vovó Lembrou, traz histórias como esta todas as semanas. Histórias de superação, de dignidade, de pessoas que recusam a se conformar com as limitações que outros tentam lhes impor. Histórias que podem inspirar, consolar e talvez até transformar vidas. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, clique agora no botão de inscrição. É gratuito, leva apenas 1 segundo, e assim você não perderá nenhuma das nossas próximas histórias. E se já é inscrito, que tal ativar o sininho das notificações? Assim você será avisado sempre que publicarmos um novo vídeo. Gostaria muito de saber o que você achou desta história. Ela te fez refletir? Conseguiu se identificar com algum aspecto da minha jornada? Conhece alguém que passou por algo semelhante? Deixe seu comentário abaixo. Leio todos, cada um deles, e me emociono com cada história compartilhada, cada palavra de carinho. E se esta história significou algo para você, mostre isso deixando seu like. Parece um gesto pequeno, mas para nós, é um sinal de que nosso trabalho está tocando corações, está fazendo diferença. Devo confessar algo importante. Produzir estes vídeos diariamente requer um esforço considerável. Há toda uma equipe trabalhando nos bastidores para trazer estas histórias até você com a qualidade que você merece. Roteiristas, editores, pesquisadores, pessoas dedicadas que acreditam no poder transformador destas narrativas. Se você puder e quiser ajudar a manter este canal ativo, considere utilizar o recurso Valeu Demais. Aquele botãozinho que aparece abaixo do vídeo. Qualquer contribuição, por menor que seja, faz uma enorme diferença para que possamos continuar trazendo histórias como esta diariamente. É graças a esse apoio que conseguimos manter a qualidade e a frequência dos nossos conteúdos. Saiba que cada centavo recebido através do Valeu Demais é investido diretamente na produção dos vídeos, na pesquisa de novas histórias, na criação de conteúdos ainda mais impactantes. Seu apoio nos permite continuar este trabalho que tanto amamos e que acreditamos faz diferença na vida de tantas pessoas. Na próxima semana, traremos outra história emocionante. A história de uma senhora de 80 anos que decidiu realizar seu sonho de infância após décadas acreditando que era tarde demais. Não vai querer perder, acredite. Antes de me despedir, quero deixar uma reflexão final. A vida é muito mais longa e muito mais rica em possibilidades do que nos fazem acreditar. Nunca permita que alguém defina seus limites baseado apenas na sua idade. Nunca aceite rótulos como velha inútil ou qualquer outra forma de diminuição da sua humanidade, da sua dignidade, do seu potencial. Como descobri aos 72 anos, às vezes é precisamente quando tentam nos diminuir que encontramos nossa maior força. É quando enfrentamos a rejeição que descobrimos nossa verdadeira capacidade de amar, a nós mesmos, primeiro e depois aos outros. É quando nos dizem que é tarde demais que percebemos que, na verdade, ainda há tempo para tudo o que realmente importa. Este é o verdadeiro significado da minha história. Não é sobre vingança ou justiça poética, embora esses elementos tenham sua satisfação. É sobre reclamar seu lugar no mundo, sobre recusar a invisibilidade, sobre entender que a vida não termina aos 60 ou 70 ou 80 anos. Ela apenas se transforma, abre novas portas, oferece novos começos para quem tem coragem de buscá-los. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Espero sinceramente que esta história tenha plantado uma semente de reflexão, de esperança, talvez até de mudança. Até o próximo vídeo, meus queridos. Aqui quem fala é Zulmira, a velha útil, do canal Vovó Lembrou.